Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Bom, dá só uns minutinhos só para a conexão aqui estabilizar, tá? Os coraçãozinhos subindo. Boa noite, boa noite, boa noite. Bom, gente, vamos iniciar. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Carla Leão. Eu sou fisioterapeuta pós-graduada em fisioterapia dermatofuncional, docente da Universidade da Amazônia, Campus BR. Tá? Estou aqui hoje com a nossa fisioterapeuta Ana Paula para falar e compartilhar com vocês sobre a prática clínica em fisioterapia dermatofuncional. Compartilhar a minha experiência durante a pós-graduação, durante a carreira acadêmica, a minha experiência clínica do dia a dia, do consultório, tudo que a gente tem hoje disponível no mercado de trabalho em relação a cursos, protocolos de tratamento, tá? Bom, estou aqui com a Ana Paula. Oi, gente, boa noite. Eu sou Ana Paula Araújo, sou fisioterapeuta. Hoje eu vim aqui com a Carla para a gente conversar um pouquinho, sobre essa área da fisioterapia, que é a fisioterapia dermatofuncional. Eu vou estar fazendo várias perguntas para ela, enquanto ela vai fazer um procedimento aqui ao vivo para vocês. Um dos procedimentos que ela muito faz na sua prática clínica, que é a limpeza de pele. E aí podem fazer perguntas enquanto isso, tá? Que eu vou lendo todas as perguntas que vocês fizerem para ela. Bom, Carla, eu acho que pra gente começar, acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre o aluno que tem interesse em seguir a área da fisioterapia dermatofuncional. Qual é o passo a passo que ele precisa fazer? Bom, gente, atualmente, acabei de finalizar, na verdade, um semestre com a disciplina de fisioterapia dermatofuncional no campus de Ananindeua. E a gente tem dentro, tá, da graduação um conteúdo programático bastante extenso. A gente se tem uma disciplina hoje em dia teórica e prática, com uma carga horária prática, só que o que a gente percebe hoje em dia, tá? Que a disciplina de fisioterapia dermatofuncional, ela tem um conteúdo programático bastante extenso, né? A gente consegue ver a base de tudo que se tem hoje disponível, tudo que se tem hoje de patologias estéticas, de alterações do sistema tegumental, alterações de pele, né? Todos os campos da dermatofuncional, só que a gente só consegue ver a base. E para quem quer seguir a carreira, para quem quer seguir a área, é necessário, além de cursos de aperfeiçoamento, é necessário fazer uma especialização, tá? A gente ainda não tem disponível uma residência, né, específica na área de dermatofuncional, mas a gente tem vários cursos de graduação, inclusive aqui em Belém a gente já tem essa facilidade. Para quem não pode ainda estudar para fora, para quem não tem essa possibilidade, consegue hoje em dia se aperfeiçoar aqui em Belém, consegue ter uma prática. Olha a Bruna mandando um beijo. Eu sempre falo para os meus alunos da graduação que quanto mais curso e quanto mais experiência eles tiverem hoje em dia, vai ser muito mais fácil para eles conquistar o mercado de trabalho, né? Eu já atuo
numa clínica de dermatofuncional aqui na Célia Macedo há mais ou menos uns 8 anos, então eu já tenho um longo caminho. Desde a época que eu era estagiária eu já atuava, então eu consigo ter disponível hoje em dia diversas tecnologias das mais atuais possíveis, né? Eu consigo trabalhar com protocolos de tratamentos diversos, né? Consigo ter essa experiência, consigo compartilhar com os meus alunos, consigo compartilhar hoje em dia. E é muito interessante que mesmo com a prática clínica, e eu já tinha mesmo durante a graduação, eu fiz questão de fazer após, eu fiz questão de me aperfeiçoar, porque é necessário você vivenciar bem mais da área. Então, são 2 anos de pós-graduação, que você tem teórica e prática, você consegue abordar todas as áreas da dermatofuncional. E eu falo para os meus alunos, todos os dias, desde o primeiro dia de aula, eles me conhecem, estão assistindo, que fisioterapia dermatofuncional não é só estética. Eu tento quebrar esse tabu que foi criado em relação à dermatofuncional, até porque durante muitos anos a própria disciplina se chamava fisioterapia estética, né? Isso só foi mudado há pouco tempo. A fisioterapia dermatofuncional ela só é reconhecida como dermatofuncional desde 2008, então ela é recente, mas foi desde essa mudança da nossa associação de fisioterapia dermatofuncional que a gente conseguiu mostrar que a dermatofuncional, além de tratamentos estéticos, a gente tem uma gama de outros tratamentos, de outras áreas que a gente consegue trabalhar. Não sei se os meninos sabem, a Ana Paula deve ter a experiência e conhecer um pouco da residência, que a gente pode trabalhar com pacientes queimados, pacientes unidade de terapia intensiva, né? A gente pode trabalhar com pré e pós-operatório de cirurgias plásticas, cirurgias bariátricas, né? Tanto cirurgias de reconstrução como cirurgias mesmo estéticas, né? Então a gente tem aí uma gama de áreas de tratamento, né? Que a gente pode se aperfeiçoar, se aprimorar, fazer cursos na área para que a gente possa trabalhar. Tem outras perguntas, Ana? Muitas perguntas. Eu acho que a Carla conseguiu falar para vocês bem sobre a questão da necessidade de se ter uma pós-graduação, especializar através de cursos dentro da área. E eu acho que uma curiosidade que a gente sempre tem quando a gente fala de uma área da fisioterapia é saber como que foi para ela logo no início da carreira, enquanto ela estava fazendo essa pós-graduação, como que foi quando ela começou a trabalhar, se ela se sentiu insegura, como é que foi, Carla, para ti esse início assim, né, da prática mesmo, como profissional? Olha, eu conto que eu sou uma garota de sorte nesse sentido, né? Eu sempre falo para as minhas alunas, para os meus alunos que têm interesse, que a gente começa a ser avaliado desde a graduação, né? Quando eu comecei a atuar em dermatofuncional, quando eu entrei aqui na Célia Macedo para trabalhar com a Carminha, que é um espelho na fisioterapia dermato para mim, com quem eu já aprendi muito nesses 8 anos, que a gente, durante a graduação, né, a gente só consegue, às vezes, ver o básico, só consegue ter uma pequena prática, né, durante a graduação, porque a gente tem uma carga horária durante o curso para cumprir e compartilhar essas experiências que se tem, mas eu vim aprender mesmo na prática quando eu entrei no consultório. Então eu sempre falo para os meus alunos e peço para eles viverem essa prática. Quando eu me formei, eu já estagiava na área de dermatofuncional há mais ou menos uns 2 anos, né? E eu me formei e tive a sorte de já começar a atuar. Então eu já fiquei no consultório, já comecei a trabalhar, já iniciei logo em seguida a pós-graduação, não deixei perder o fio da meada, então já estava naquele ritmo mesmo de graduação, já engatei na pós e eu consegui compartilhar, viver da pós-graduação e conseguir trazer pro meu trabalho no dia a dia, né? Então eu consegui melhorar os protocolos de tratamento, eu consegui
criar protocolos de tratamento, associar para o dia a dia, né? Por isso que é importante se ter se buscar uma pós-graduação, buscar cursos de aperfeiçoamento, porque você consegue ampliar os seus horizontes, né? Você consegue aumentar a sua área de conhecimento. Você se sente mais seguro. Sim, muito mais seguro para atuar. Então, aquele medo que é normal, gente. E, para ser bem sincero mesmo, por mais que já saí da graduação e tive a experiência de já trabalhar na clínica, mas você se sente inseguro. Você não é mais um estagiário, você não é mais um estudante, você não é mais um acadêmico, você se torna um profissional, né, que responde pelos seus atos, e aí é você e só você, né? É claro que você às vezes precisa, né? Ninguém trabalha só, a gente precisa buscar às vezes outros profissionais, tem coisas que fogem da nossa área, então você precisa buscar compartilhar experiências com outros, né? Mas você consegue trazer para o dia a dia muito mais conhecimento, você consegue se tornar uma pessoa mais crítica, sabe? Isso de sempre pegar protocolos prontos, você começa a se questionar, mas por quê? Por que a associação desse recurso com essa terapia manual? Você consegue ver, né, dentro mesmo da graduação, você já consegue mudar esse pensamento de que não é só terapia manual, de que a dermatofuncional não é só massagem, não é só drenagem linfática, não é só limpeza de pele. Não, hoje em dia a gente consegue trabalhar com altas tecnologias para tratamento de pacientes queimados, para tratamento de manchas, né? Para trabalhar com rejuvenescimento. Então a gente tem aí uma gama de tratamentos, de recursos que se podem utilizar. E nesse início, de fato, se tem essa insegurança de sou eu quem vou responder por mim mesmo. Mas quando você já sai da graduação, já busca um curso de aperfeiçoamento, você estuda, você não fica ali acomodado, né? Quando você busca ampliar esse conhecimento, você se torna um profissional muito mais seguro no que você está fazendo. Isso sem sombra de dúvida. Isso que a Carla falou, eu acho que fica uma dica muito importante pra gente, que é a gente conseguir se direcionar desde o começo da graduação. Então, como ela falou, ela já estagiava na área, ela já sabia que ela tinha essa afinidade. É algo que eu sempre falo no meu Instagram também, que quanto mais cedo a gente consegue descobrir qual é a área da fisioterapia que a gente tem afinidade, e pra gente saber isso, a gente precisa entender como que ela atua na prática e o porquê, pra gente saber se a gente se identifica, é realmente indo atrás. Então, nessa live hoje vocês vão conseguir ver um pouquinho sobre como que é mais ou menos o dia a dia da Carla. A gente vai conseguir ver quais são os cuidados que ela está tendo que ter por causa da pandemia. Então, eu vou começar a filmar ela aqui, ela se preparando para me atender. Qualquer pergunta que vocês queiram fazer, vocês podem fazer, que eu vou ler aqui para ela, tá bom? A Carla já deixou tudo separado aqui do nosso lado. Nosso dia a dia ele mudou completamente. Eu sempre falo para as minhas alunas que, gente, dermatofuncional não é só glamour, tá? Isso de que você vai trabalhar toda montadinha, toda maquiadinha, salto alto, esquece, tá? Isso é só de 8 a no máximo 10 horas da manhã. No final do dia você já tá com rabo de cavalo, a maquiagem já tá borrada, né? Então, essa a nossa realidade da fisioterapia. As pessoas, elas acham, né, Ana, que dermatofuncional anda sempre, né, arrumadinho, cabelo arrumadinho. Isso não existe, tá, gente? E com a pandemia, né, com o retorno às atividades, nós tivemos que mudar muito em relação a vestimentas, aos cuidados. Aqui no consultório a gente está tomando todas as medidas preventivas, né? Eu e a Ana, a gente está aqui gravando de máscara, tentando falar alto para ver se vocês estão ouvindo legal, né? E olha, se não tiver, só avisem a gente que a gente se esforça aqui mais um pouquinho para que todo mundo possa ouvir legal, tá? Mas hoje em dia não tem nada de cabelo solto, né? Fiz só a gente estava conversando aqui. Mas para os atendimentos, né, a nossa nova realidade é toquinha no cabelo mesmo, tá? A gente não pode mais usar cabelo solto, os acessórios são os mínimos possíveis, tá? Então essa é a nossa realidade hoje em dia. Carla,
Vocês já usavam no dia a dia de vocês na dermatofuncional o próprio capote, o avental descartável? Não, normalmente a gente usava o jaleco, né? Mas hoje em dia, além do jaleco, a gente tem que usar mesmo o capote, uma segunda proteção, a touquinha sempre, a máscara nem se fale, né? A gente não tira mais pra nada. Nosso acessório hoje em dia são as máscaras, a luva, pantufa, e a gente tá tomando todos os cuidados em relação a isso, tá? Bom, máscara, tudo direitinho, tá, gente? Essa é a nossa realidade hoje em dia. Acabou o glamour da dermato. Vou colocar aqui não? O paciente também, né? Precisa Paciente tomar também, todos os cuidados. Sim, sim. Os pacientes, ao chegarem no consultório, né, a temperatura deles já é aferida, todos eles recebem álcool em gel, pantufa, né? A gente está tomando todos esses cuidados hoje em dia. E, né? Carla, eu achei muito legal que tu colocaste uma face shield, porque o fisioterapeuta dermatofuncional, eu como paciente hoje vou ter que retirar minha máscara, né? Sim, então sim, é uma sim. proteção muito importante para ti, até mesmo para proteger os olhos, o pescoço, Sim, né? Sim. Hoje em dia é essa a nossa realidade em relação aos atendimentos, tá? Ah, ok. Bom, antes de iniciar, gente, a gente escolheu a limpeza de pele para falar. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? Com a máscara fica um pouquinho Mandem mais um difícil, joinha se vocês estiverem ouvindo bem. tá? E a gente resolveu mostrar um pouco da limpeza de pele, porque seria muito mais fácil fazer a transmissão ao vivo, né? Durante o procedimento, demonstrar. Mas no dia a dia, tá, gente? A gente trabalha com diversos recursos, né? E trabalha com diversas patologias. A fisioterapia dermatofuncional em si, você pode optar por trabalhar com pré ou pós-operatório de cirurgias plásticas. Você pode trabalhar diretamente com endocrinologistas na parte de emagrecimento, de alterações metabólicas, né? Você pode trabalhar com pacientes queimados, né, em hospital, unidade de terapia intensiva, pacientes com hanseníase, trabalhar com alterações estéticas em si, ou com alterações corporais, ou com tratamentos faciais de rejuvenescimento, limpeza de pele, peelings, radiofrequências, hidratação facial, tratamento de manchas, cicatrizes, que mais? A gente tem aí uma infinidade de tratamentos hoje em dia, né? Ei, Carla, aproveitando enquanto tu vais arrumando aí os procedimentos, eu acho que uma coisa que todo fisioterapeuta dermatofuncional deve estar escutando muito agora, durante a pandemia, é sobre as receitas caseiras que estão sendo feitas, né? A gente vê muito agora nas redes sociais, as pessoas começaram a valorizar muito mais o autocuidado, a questão do skincare. Eu mesma, inclusive, comecei a cuidar mais da minha pele, comecei a notar a importância desses cuidados diários, mas que a gente sabe que não exclui uma avaliação profissional, né? Saber corretamente mesmo os produtos que a gente está usando. Então, eu queria que tu me falasses quais são os cuidados que a gente tem que ter com esses cuidados que a gente está agora sendo disseminado pela internet. Por exemplo, as argilas. Eu acho que as argilas é algo que é comum, né? E que a gente estuda dentro da fisioterapia dermatofuncional. Sim. Bom, foi bem legal a Ana ter tocado nesse assunto, gente, porque é o que a gente mais vê hoje em dia, né? Os pacientes estão procurando tratar, às vezes, alterações que surgiram durante esse período da pandemia, né, devido a fatores como estresse, os próprios fatores associados que são consequência do isolamento, né, para quem tem manchas de pele e elas acabaram se agravando, quedas de cabelo, né, tudo isso foi uma associação de alterações que começaram a acometer, que os pacientes mais buscam hoje em dia,
né? E que durante o período da pandemia, pelo fato da gente estar mais tempo em casa, estar com mais tempo disponível, as pessoas começaram a se cuidar mais e procurar os atendimentos, se autoatender, na verdade, né? Só que isso requer bastante cuidado, né? Existem recursos naturais que você pode sim fazer em casa, você pode fazer uma esfoliação facial, mas tomar cuidado, porque a esfoliação ela acaba agredindo a pele, então tem que tomar cuidado em relação a isso, porque você só pode fazer uma esfoliação a cada 15 dias, dependendo do tipo de pele, né? E só quem consegue avaliar isso é um profissional com experiência. Então, se você já tomava cuidados antes, né, já fazia algum tipo de tratamento, já era acompanhado por dermatologistas ou pelo seu fisioterapeuta dermato e continuou fazendo uso de alguns recursos, tranquilo. Mas se você começou agora esse cuidado, é importante que você tenha em mente que a pele, ela tem diversos tipos, né? Não são todos os produtos que você pode utilizar para... Alguns produtos, eles não são para todos os tipos de pele, né? A Ana Paula falou das argilas. Existem hoje disponíveis diversos tipos de argilas de diversas marcas, né? Mas cada argila, né, as cores, elas têm uma finalidade diferente, né? E a aplicação dela a gente só consegue saber dependendo do tipo de pele. Então eu preciso avaliar. A Ana chegou mais cedo, a gente conseguiu conversar, trocar um pouquinho de experiência, a gente fez uma avaliação na Ana para saber o tipo de pele dela, para saber que recurso eu iria utilizar para demonstrar para vocês, tá? Então, esses são os cuidados que a gente toma no dia a dia. Então, para quem durante a quarentena começou a fazer uso de receitas caseiras, você tem que tomar cuidado com o seu tipo de pele, com o recurso que você vai utilizar. Então, testa primeiro para ver se não vai dar nenhum tipo de alergia, para ver se você vai responder bem, tá? Eu sempre falava para os meus pacientes, porque a gente não perdeu o contato com eles durante o isolamento, que eles podiam tomar esses cuidados em casa, né? A gente às vezes até dizia que eles podiam utilizar, que fosse mais acessível, que não precisasse de receita. E a gente já conhece os nossos pacientes, então a gente já sabia o que passar para eles. A gente sempre bateu na tecla de que o paciente ele não podia abandonar o protetor solar, por exemplo. O protetor solar ele tem que ser usado todos os dias, tem que ser feita a reposição. Então, mesmo em casa, fazer uso de proteção solar. Então, a Ana tá fazendo? Tô fazendo, gente. E Carla, só diz pra gente, mesmo a gente fazendo todas essas coisas em casa, a gente precisa visitar o nosso fisioterapeuta dermatofuncional, né? Sim, como é que fica a frequência? De quanto em quanto tempo a gente precisa fazer essa limpeza de pele, a gente precisa fazer essa consulta? Tá. Nesse primeiro momento, Ana, quando a gente faz a avaliação, dependendo do tipo de pele, se é uma pele de paciente que nunca foi cuidado, de paciente que nunca fez nenhum tipo de procedimento, dependendo do fator genético dele, do biotipo, da qualidade de pele, ele pode começar a fazer os procedimentos uma vez por semana ou a cada 15 dias e vai depender do que ele está buscando. Então, inicialmente, a gente tem que ter esse cuidado com a pele de fazer uma limpeza, né, de fazer uma hidratação facial. Então, se o paciente tem muita acne, a gente precisa investigar, né, quais são as causas da acne desse paciente. Então, tem muita gente que durante a quarentena, inclusive, acabou usando alguns produtos que já tinham em casa ou receitas, mas a gente precisa investigar o que causa a acne dessa minha paciente ou desse meu paciente, né? É fator hormonal? É fator estresse? É uso de maquiagem excessiva? Mas a minha paciente relatou, por exemplo, que ela parou de usar maquiagem, né? Durante a quarentena, a gente nem sabia mais por onde andavam nossos batons. Mas a acne ali continuou. Então, não é fator hereditário? O paciente ele usa algum tipo de cosmético? Ou ele se expõe muito ao sol? Ou até mesmo eu falava para as minhas pacientes, Ana, que só o fato da gente ali estar cozinhando, todo mundo virou Masterchef durante a quarentena, só o fato da gente estar cozinhando, o calor, né,
do preparo ali dos alimentos, para quem já tem predisposição a ter manchas, acabou agravando. Sim. Então tudo isso a gente tem que ter cuidado, né? Querendo ou não, a gente ainda está um pouquinho isolado, então tem gente ainda que não voltou para os seus tratamentos, que está preferindo aguardar, né? E a gente está respeitando isso, inclusive, Ana, então tudo no seu tempo, mas para quem já voltou, a gente está orientando em relação a esses cuidados. Então, durante a pandemia, as pessoas começaram a se cuidar mais, são esses fatores que acabaram influenciando, né, no dia a dia, na qualidade de pele. Então, jamais abandonar o protetor solar, principalmente agora que a gente está no verão em Belém, né, que está fazendo bastante calor, bastante sol. Então, tem que ficar fazendo reposição mesmo em casa, quem não vai sair, quem não vai pra praia. E Carla, né? Mesmo com a máscara. Mesmo com a máscara. Mesmo com a máscara. A gente tá aqui, mas a gente tá com o protetor solar, tá tendo que fazer reposição. Então, quando troca a máscara, já lava o rosto, já faz um pouquinho, já passa um pouquinho de protetor solar de novo. A gente tem reparado que, por causa da pandemia, muitos profissionais da área da saúde começaram a relatar muito problema de acne, porque a máscara ela acaba provocando uma certa oleosidade no rosto, né? E sim, aí foi assim que eu comecei a perceber que eu tinha que me cuidar mais. Então, uma outra coisa que a Carla estava me explicando aqui, gente, é que, por exemplo, eu tô de máscara até agora, mas como ela vai iniciar o procedimento, eu vou tirar. Isso é algo que começou a fazer parte da nossa rotina como fisioterapeuta para diminuir a exposição. Então, eu só vou tirar mesmo a máscara agora para a Carla fazer o procedimento. Bom, gente, a Ana ela já tá com o rosto higienizado, tá? Então, a gente só vai remover aqui o excesso de produtos que, porventura, pode ter ficado, tá? E para isso, gente, a gente avalia o rosto da paciente primeiro, para que a gente já tenha uma ideia da qualidade de pele dela, dos cuidados que ela já toma, o tipo de pele, se é uma pele mais oleosa, se é uma pele mista, né, se é uma pele seca. Então, tudo isso a gente já vê numa avaliação antes de realizar o procedimento, tá? Então, Carla, o mais importante do fisioterapeuta dermatofuncional é realmente a avaliação, né? Porque a avaliação vai guiar todos os produtos que tu vais usar, exatamente a técnica que tu vai aplicar. Sim. Então, se é uma pele que tende mais para acneica, né? A gente tem que ter cuidado com as possíveis, que a gente chama de espinhas vulgarmente, né, pápulas, pústulas, para durante a extração a gente tomar cuidado que não se faz extração, tá, das espinhas, a gente faz extração do que a gente chama de ósteos, né, então a gente não vai extrair aquela espinha que está ali inflamada. Então são esses cuidados, gente. A gente sempre fala para os pacientes que, por mais simples que pareça uma limpeza de pele, ela tem que ser feita por um profissional que seja habilitado, né? A gente pode ter ali o cuidado do dia a dia, mas o que se usa mesmo para fazer a extração, uma limpeza de pele mais profunda, às vezes dependendo do tipo de pele, com associação de ácidos, tá? Isso tudo depende muito de uma avaliação. Carla, o que foi esse produto que tu passaste agora no meu rosto? Tá, a gente, para fazer uma higienização mais profunda, tá? A gente geralmente usa um sabonete com uma certa concentração de ácido glicólico, tá? Já para fazer uma limpeza mais profunda ali da camada, retirar os excessos da camada córnea, que é a camada mais superficial que a gente tem ali da nossa epiderme, tá? Tá, ok. Gente, se vocês tiverem perguntas, podem ir mandando aqui que eu tô conseguindo ler pra Carla. Tirem suas dúvidas, o momento é este. Carla, então a primeira etapa da limpeza de pele é a própria limpeza mesmo, profunda, de todos os produtos que eu poderia ter no meu rosto. Sim. Todo o excesso de oleosidade, né, de agentes externos, às vezes fica, por mais que o paciente faça a higienização, fica resquícios,
né? Entendi. Então, por mais que o paciente chegue, por exemplo, eu cheguei aqui e eu te falei que eu vim com o rosto limpo, né? Porque eu sabia que a gente ia fazer o procedimento. Sim. Mesmo assim, o fisioterapeuta precisa higienizar a pele. Precisa higienizar a pele. Esse é o primeiro passo de toda a limpeza, tá? O segundo, tá, Ana, é fazer uma esfoliação, tá? E a esfoliação é justamente para retirar esse excesso, né, de resíduos que fica na pele, para facilitar também depois a remoção, né, de cravos, para dilatar os poros, aumentar a circulação. Carla, essa dilatação dos poros, eu acredito que ela vai ter uma grande influência, né, nessa questão de facilitar a extração sem machucar a pele do paciente. Existem produtos profissionais que nos ajudam? Sim. Existem produtos específicos nessa esfoliação, tá, gente? Então, existem esfoliantes que eles são mais destinados a tratamentos mais corporais, tá? A tratamentos corporais, existem os específicos para facial. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque essas microesferas que a gente que geralmente vem no conteúdo do esfoliante, né? Para não agredir a pele. Carla, então o fisioterapeuta, ele também precisa entender sobre os produtos. Sim, ele precisa saber comprar os produtos adequados. Sim. Precisa. Tirar o excesso, tá? Como que faz a retirada? Com a própria gaze? Com a própria gaze umedecida, tá? Em água. Os excessos. Vocês têm dúvida, gente? Mandem perguntas. É a primeira live. Primeira live da Carla. E minha também. Olha, estão respondendo aqui. Aprendendo com a nossa ótima professora. Dúvidas não, só inveja. Ediene também, Ediene. Tô aqui, ó, me aproveitando. O Nayan tá online, já vi ele por aí também. O professor. Bom, gente, eu, fisioterapeuta, também caí no skincare na quarentena. Mas, ó, agora aqui com a limpeza de pele, com uma profissional do meu lado, agora tá tudo certo. Agora sim. Né? Agora sim. Olha, falaram super competente essa minha colega. Beijo, Ana! E agora, Carla? Docente também da Universidade da Amazônia. Né? O que é isso agora? Tá, a gente está fazendo a aplicação de um emoliente, tá? Que é justamente para abrir esses poros, provocar essa dilatação, tá? Para facilitar a extração. O que eu já vi aqui, gente, que a Ana, justamente por ela já ter esse cuidado, tá? Ela já não tem tantos cravos, então a extração ela já vai ser mais tranquila. Que bom, né? Ela tem um bom tipo de pele. Fisioterapeuta tem que se cuidar também, né? Com certeza. E Carla, agora com a pandemia, vocês estão tendo que tomar cuidados com os próprios produtos que vocês utilizam? Quais são os cuidados que vocês estão tendo? Teve que ter alguma a mais ou já era rotina? Já era rotina, Ana. Então, todos os nossos produtos praticamente são descartáveis, né? Mas os que não são, cada paciente ele tem um individualizado, né? Então, a gente sempre respeita isso,
Então, tudo que a gente usa ali durante um procedimento já vai direto para ser higienizado, né? Já vai direto para autoclave, tudo dentro das medidas que a gente já fazia normalmente. Adorei a pergunta que mandaram aqui. Prof, os alunos também serão cobaias na aula prática? Sim, além de ser cobaia, vocês também vão fazer. Gente, durante a pandemia, meus alunos, a gente não pôde, né, realizar a prática da disciplina. Mas eu já falei para eles que essa pandemia pode acabar em dezembro, mas eles vão ter prática, eles vão poder vivenciar isso, tá? Porque isso a dermato funcional, então eles precisam dessa prática, né? Então não se preocupem que a vez de vocês vai chegar. Pronto, gente, vocês também... Eu que vou ficar com inveja de vocês depois. Gente, a gente só tem 40 minutos de live, né? Então, infelizmente, a Carla não vai conseguir mostrar o procedimento até o final. Algumas etapas, né, Carla? Tem que dar um tempo pro produto no rosto. Esse produto que tá agora no meu rosto, precisa esperar? Precisa esperar. Quanto tempo, mais ou menos? Geralmente, a gente associa ele ou com um vapor de ozônio ou com uma máscara térmica, que é justamente para facilitar essa extração, né, dos cravos. Então, geralmente em torno de 15 minutos, 20 minutos. Como a gente não tem todo esse tempo, infelizmente, porque se deixasse a gente ficava aqui horas e horas. Com certeza. Falando, né, Ana? Inclusive, se quisesse deixar muito tempo aqui os produtos no meu rosto, tava ótimo. E, assim, existe um passo a passo depois a ser seguido, né? Eu não coloquei porque ia dificultar da transmissão, mas a gente pode fazer uso durante a emoliência, tá? De vapor de ozônio, de máscara térmica para facilitar, né? Depois da emoliência, a gente faz a extração dos cravos, tá? A gente faz a extração, depois da extração, tá? Dependendo do tipo de pele, gente, às vezes já na avaliação a gente já avisa o paciente que a gente não vai conseguir, por exemplo, fazer a extração numa única sessão, que ele vai precisar daqui 7, 15 dias repetir uma nova limpeza de pele para fazer a extração do que está faltando, do restante, né? E aí só depois a gente vai fazer ali, aplica um tonificante, faz a higienização, claro, vai aplicar um tonificante que é para reequilibrar o pH da pele. Paciente que tem muita espinha, muita pápula, muita pústula, a gente faz uso da alta frequência, tá? Que é um dos recursos associados à limpeza de pele, que é justamente por ele ter efeito bactericida para diminuir o processo inflamatório, para melhorar a textura da pele, né? A gente pode finalizar com uma máscara, e aí que entram as máscaras, que pode ser de argila, a gente tem aí máscara de chocolate, máscara de rejuvenescimento, lama negra, né? A gente pode usar uma máscara que seja mais hidratante, e isso depende muito do tipo de pele. E aí esse tempo de duração da máscara é em torno de 15 minutos, 20 minutos, tá? Para só depois a gente fazer a retirada e sempre, gente, fazer no final o uso do protetor solar, tá? Independente se o paciente está fazendo no início do dia, no final do dia, a gente passa ali um protetor solar para poder liberar o paciente. Então, Carla, a última etapa da limpeza de pele, ainda com o fisioterapeuta, é a própria aplicação do protetor solar. Do protetor solar. Entendi. Olha, a gente pode finalizar a live aqui, que tá acabando o nosso tempo, com a pergunta da Ediene. Ela disse que ela não acompanhou desde o início, não sabe se já responderam, mas como a gente descobre qual é o nosso tipo de pele? A Carla explicou pra gente que é através da avaliação do profissional, né, Carla? Sim, através da avaliação do profissional. O profissional habilitado, ele sabe qual o tipo de pele do paciente, e aí a gente investiga durante a avaliação, por exemplo, dos hábitos de vida desse paciente. Se esse paciente já fez algum tipo de cuidado na pele, se não, que produtos que ele usa no dia a dia, se usa, se não usa, mas tudo isso a gente precisa ter esse primeiro contato com o paciente para fazer a avaliação, tá? Tá, ok. Muito obrigada, Carla. Nada. Gente, vai acabar o nosso tempo, mas eu queria falar pra vocês que a gente vai fazer uns videozinhos das próximas etapas, tá? Sim. A Carla vai postar pra vocês e aí vai ficar tudo disponível. Se vocês quiserem tirar dúvidas depois, podem procurar ela no Instagram, tá bom? Nas aulas. Foi um prazer estar aqui com vocês.
Beijo, gente. Olha só antes de finalizar, queria agradecer vocês, agradecer o professor Nayan, tá? Da coordenação da fisioterapia Ananindeua BR, pelo convite, por estar aqui hoje participando, né? Podendo compartilhar da minha experiência na prática clínica. Foi a minha primeira live, eu amei, por mim eu ficava falando aqui com a Ana até, tá? Mas assim, foi muito legal. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar para mim pelo meu Instagram, tá? Podem mandar pelo Instagram da Ana Paula, dúvidas, comentários, tá? Sobre a avaliação, a gente está à disposição para responder isso. Então, eu queria agradecer o convite do professor Nayan, tá? Agradecer a oportunidade da UNAM Ananindeua estar abrindo o Instagram para a gente ter esse momento com vocês, poder compartilhar essa experiência, poder compartilhar um pouco da minha experiência profissional, da prática clínica. Então, para quem está ainda em dúvida sobre ingressar na fisioterapia, hoje em dia, gente, a gente tem tanta especialidade, a gente precisa vivenciar isso. A fisioterapia, seja ela dermatofuncional ou todas as outras especialidades, a gente tem uma gama, tá? De áreas, de cursos de aperfeiçoamento. Então, busquem isso, tá? Para os meus alunos que estão aqui, estão assistindo, eu sempre falo para eles e faço questão de reforçar, tá? Que a graduação ela é só o início da carreira, que vocês precisam investir nesses cursos, vocês precisam investir numa residência, numa pós-graduação. Então, vocês estão só no início de uma vida profissional, tá? A UNAM Ananindeua, ela tem curso de fisioterapia presencial, semipresencial e algumas disciplinas EAD, certo? Então tem essa facilidade para quem está ingressando agora. A gente viveu agora esse período de pandemia, mas a gente não parou em nenhum momento, né? Conseguimos compartilhar de forma remota os nossos conhecimentos com os nossos alunos. Eles conseguiram vivenciar, então a gente conseguiu ainda contribuir mesmo durante esse período, continuar com o conteúdo programático, a gente conseguiu continuar estudando. E foi bem legal essa mudança, no sentido de que a gente, mesmo estando distante, a gente não se distanciou dos nossos alunos, a gente estava ali presente o tempo todo, conversando, tirando dúvidas, né? A gente teve que readaptar nessa nova realidade, né? Todos os docentes, a gente teve que se readaptar do dia para a noite, mas no finalzinho do semestre a gente sabe, com os comentários dos alunos, que tudo isso valeu a pena nesse sentido, né? Que a gente conseguiu repassar conhecimento, que a gente conseguiu vivenciar tudo isso, tá? Tem mais alguma coisa? Já tem gente até dizendo aqui que quer mudar de carreira. Ai, inclusive, gente. Fica a dica aí, porque a fisioterapia foi uma das profissões que mais cresceu durante a pandemia, né? Verdade. Então, olha aí, gente, tá tendo oportunidade, vamos aproveitar. Como a Carla falou, foi um prazer enorme pra gente. Muito obrigada ao Nama, professor Nayan, pelo convite. Carla, muito obrigada. Agora a gente vai continuar aqui, gente, com os cuidados. E a gente vai postando tudo. Isso. Beijo. Opa, uma dúvida rapidinho. A máscara aumenta a possibilidade de apresentar excesso de acne? Brenda, isso depende da avaliação, tá? Então, se o paciente ele tem... Vou responder enquanto a gente tem tempo. Se o paciente ele tem tendência a ter acne, tá? A gente precisa saber que tipo de máscara utilizar, tá? Ah, tá, você tá falando da máscara. Máscara. Sim, gente, tá? Já saiu alguns estudos comprovando, tá? Que o excesso, né? O uso da máscara, pelo fato de estar fechada, das gotículas durante a fala, elas ficarem acumuladas... principalmente nós mulheres, acabamos apresentando muito mais acne, principalmente nessa área. Aconteceu comigo, Carla. Comigo também, né? Mesmo a gente fazendo troca da máscara, pelo fato dela estar fechada, isso acaba abafando a área, né? Acaba ficando muito tempo fechada. Então a gente tem que ter esse cuidado hoje em dia. Então hidrata bastante a pele, tá? Porque pele com acne não significa que é uma pele desidratada, então você precisa sempre higienizar o rosto 2 vezes por dia, se possível, fazer uso do protetor solar, de hidratante, tá? E não deixar de se cuidar pelo fato de estar usando máscara, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada, tá bom? Um beijo!